Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher Rabino Dani Ashkenazi, Lechaim, Lechaim. E hoje, Rabino Dani, nós falaremos, sabe do quê? Do Lechaim, Rabino Dani. Beber é pecado, Rabino Dani? A Torá vai explicar pra gente o que está fazendo aquele vinho na história da Torá. Cerveja, para quem não sabe, está lá. Sim, vocês verão, o assunto é sério. A gente acha que beber é pecado. Vamos descobrir, Rabino Dani, com as explicações 4.0 de Rabino Dani Ashkenazi. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que cede os seus estúdios para que nós possamos fazer nossos podcasts. Muito bem, e hoje... Não. Errei, pessoal. Eu sou o Renato. Esqueci o script, pessoal, faz parte também. E hoje a gente vai falar se beber é pecado, Rabino Dani. Vamos nessa. Que comecem os trabalhos, Rabino Dani. Pode me falar, beber é pecado ou não é, Rabino Dani Ashkenazi? Vamos ver, fala aí. Eu quero só saber, porque ontem a farra foi grande. Vamos ver. Quero só ver o que a gente vai falar agora. Bora lá. Vai, Rabino Dani, explica. Judaísmo... Judaísmo tem tanta coisa que é proibida. Você vai proibir também beber, aí vai ficar difícil. Não, mas vamos abordar isso. Mas que a religião do não pode é certeza. Mas vamos realmente analisar o caso e ver se beber é pecado ou não. A gente sabe que tudo que é excesso, isso não é positivo. Por um lado, está escrito que, na lei judaica, está escrito que um bêbado não pode rezar. A reza do bêbado é rechaçada, não é aceita. Porque a pessoa, ela perde. Uma pessoa, depende de qual o nível da bebedeira que a gente está falando. Uma pessoa que ela excedeu na bebida, a ponto de tirar ela a concentração dela, não saber diante de quem ela está falando, diante do Rei dos Reis, quando ela está rezando, então torna-se, ela perde o respeito. Ela perde o seu limite, ela não sabe o seu espaço, né? Porque a diferença, uma pessoa quando ela excede a bebida, ela tira o espaço da pessoa, a pessoa perde os limites, perde ele perde a noção do espaço quando a pessoa ela bebe, e isso é considerado na oração. É verdade, né? Perde mesmo. E perde mesmo, a gente sabe, depende de quando a pessoa ela bebe, então isso realmente não é uma coisa positiva. Mas por outro lado, o vinho está desde o primórdio, né? Tá desde o primeiro episódio, desde a primeira cena da Bíblia. Uma das interpretações é que o fruto proibido era a videira. Uma das explicações do pecado capital de Adão e Eva. Maçã? Não era maçã. Sinto lhe dizer, Ué? mas não era maçã. Então, uma das opiniões diz que era o vinho. E, na verdade, esta é uma das razões do porquê a gente consagra a sexta-feira à noite, o dia sagrado do Shabat, a entrada do sábado, com o vinho. Porque foi com o vinho que ele pecou na sexta-feira e a gente retifica o vinho e utiliza ele consagrando o dia do Shabat. Mas isso é um entendimento ou uma explicação? É uma explicação. Uma das opiniões é que era o vinho. Outra opinião diz que era trigo. A gente usa halá também, a gente pega os pães para poder consagrar tudo na sexta-feira para poder usar essas opiniões. Tem uma opinião que diz que era a própria figo. Tem opiniões que falam que era a figueira, porque logo depois que ele pegou, ele viu que ele estava nu e ele pegou da planta da figueira e se cobriu. A Torá não quis dizer qual que era o fruto. Na Bíblia não consta o fruto para não envergonhar o fruto, porque o fruto não pecou. Quem pecou foi o homem. A gente ia deixar ele comer o fruto, então não está escrito qual que é. Alguém que diz, tem outras opiniões que falam que é etrog. Enfim, tem algumas opiniões, mas não maçã. É que o etrog, às vezes... Maçã não tem nenhuma explicação? Não tem. Aí foi boa, hein? A única explicação que tem é que, às vezes, o etrog é chamado de maçã. Nas escrituras antigas, então pode ser que houve essa confusão. Né? Pode ser que houve, mas para nós, né, o vinho nos acompanha desde o início, veja. O vinho era para ser proibido durante aquelas 3 horas, que a proibição era para 3 horas apenas, e depois ele poderia consagrar. E em vez disso, ele consumiu o vinho
antes do tempo e viu o que gerou, né? O consumo do vinho, no caso de Adão, levou à morte, né? E assim a gente encontra, porque até então o homem, a princípio, era para viver eternamente. E com a falha de consumir o fruto proibido, então Deus falou, olha, então você vai morrer. A morte existiu aí nessa parada. Noé, no episódio depois da saída da arca, então também consta que a primeira coisa que ele foi se ocupar foi plantar videira. Ele plantou e ele bebeu e embebedou-se. Certo que ele embebedou e coisas ruins aconteceram naquela hora. O filho dele, enfim, acabou, conforme a opinião, castrando o pai para que ele não tenha mais filhos, etc. Coisas ruins aconteceram com a bebida do vinho. A gente encontra também na Bíblia a história das filhas de Lot. Então, também tinha 2 filhas, e as filhas falaram, vamos embebedar nosso pai para poder ter relação com ele. E dali saíram 2 povos, Amon e Moab. Quer dizer, a gente vê que a bebida em excesso é uma coisa negativa. Mas, por outro lado, o vinho, está escrito nas Escrituras, no próprio Salmo diz, Ve'yayin yesamach levavenosh, que o vinho ele alegra o coração da pessoa. Na lei está escrito, por exemplo, que dias festivos, como dias de festas, a Páscoa, a Judaica, o Pêssego, o Shavuot, o Sukkot está chegando o Shavuot logo mais. Você consagra? A gente, não só isso, está escrito que a gente tem que se alegrar nas festas, os dias festivos nossos do calendário judaico, chamado Yamim Tovim, Yom Tov. Está escrito que é Simcha. A gente tem que se alegrar. E os nossos sábios falam, En Simcha ela beyayin. A alegria é com vinho. O vinho alegra a pessoa. Quer dizer, Deus criou o vinho. O vinho não é uma coisa negativa. O vinho é uma coisa positiva. É um negócio também que, só para botar um input aqui, que essa mudança da fruta para virar até o vinho, essa fermentação. A gente vai falar sobre isso. Tem também um lance, né? Tem um importante. Nisso, a gente vai abordar, a gente vamos da parte simples para a parte mística. Vamos. Mas está escrito em Simcha, nas festas não tem alegria, ela bebassar veyain, carne e vinho. Quer dizer, carne e vinho é o que traz normalmente alegria para um homem. Então, para a mulher, alegria seria joias e roupas, para uma criança seria... Sentido. Então, mas assim está escrito na lei, quer dizer... Churrasco e futebol... Então, para a criança, balas, enfim, presentes. Então, assim está escrito na lei. Quer dizer, existe essa consciência, essa ligação que tem do vinho em alegria. Né? Por exemplo, há uma das festas judaicas que é Purim, então está escrito que se bebe vinho. Os milagres aconteceram ligados com vinho. Você vê que no caso da festa de Purim, né, que a Pérsia naquela época, o rei Ahasverosh, a rainha Esther, a salvação do povo judeu começou de Mishter Yain, quando ela convidou o rei para tomar vinho. Quer dizer, o vinho está presente nas nossas festividades. Não somente isso, que a gente consagra à noite, a entrada do Shabat, com vinho. E só é permitido fazer com vinho. E com nenhuma outra bebida alcoólica é permitido fazer o Kiddush da sexta-feira de noite. Apenas com vinho, porque foi com vinho que foi utilizado. Vou falar a verdade, foi por isso que eu achei que era um tema, primeiro que era um tema controverso. Sim. Muita gente que acha que a bebida deveria ser proibida, é proibida, certas religiões até dizem que é proibida, não pode nada, é zero. Sim. No nosso caso a gente sabe, o Islã fala que é zero, os católicos não, os católicos tomam vinho, inclusive são grandes produtores de vinho, não sei se sabe disso. Sim. Tem várias vinícolas que são católicas, enfim, e tem a nossa história com o vinho, que é uma história gigante. Então, e a cerveja também que aparece, né, pra gente em vários pontos da Torá. E aí eu falei, cara, eu acho que realmente as pessoas têm essa dúvida. Por isso que eu achei legal trazer. Não é para valorizar a bebida alcoólica, mas é porque ela está presente mesmo e existe essa dúvida. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Pode. Quando não pode? Então, por isso que eu achei legal. Olha como a história vai longe. Sim. Você vem trazendo passagens, desde o começo e vem. Isso é super importante. Então, por exemplo, Maimônides, que a gente falou tanto nesses episódios, últimos episódios, ele traz um livro de leis dele, que a alegria das festas tem que ser regrada. Ou seja, tem que beber vinho, mas não exceder. Porque se você excede, de novo, aí sim você entra numa certa falha.
porque você não está apto para poder servir o Criador, nem para rezar, sabe? Torna-se, você perde o respeito. Então, exceder na bebida, então isso aqui não é uma estratégia. Anos atrás, estou falando anos atrás, existia até uma ideia das pessoas se aproximarem através da bebida. O que acontece? Existe um conceito, vamos dizer assim, até uma passagem forte, que o sexto Rebbe de Chabad dizia que mashke, que a bebida alcoólica é o davar amaús, uma coisa nojada. Sim, ele vai dizer. Ao mesmo tempo, qual que é a ideia do álcool, por exemplo, quando a gente se encontra, sempre nas nossas festividades, ou nos nossos encontros racídicos? Os Hassidim, eles têm costume de tomar um pouquinho, fazer o lechaim, que é tomar o álcool, de tomar o álcool. A ideia do álcool está presente, assim como a ideia da comida, das guloseimas, quando a gente se encontra, é porque, querendo ou não, a gente é duas entidades. Nós temos o nosso lado físico e temos o nosso lado espiritual. O corpo precisa da matéria. Então você dá para o corpo a comida, você dá para o corpo um lechaim, ele não te enche as paciências, o teu espírito vai escutar melhor as coisas. Esse é o propósito. O propósito da gente relaxar, quando você toma um lechaim, você está mais relaxado, teu corpo está saciado, olha, aí você está pronto para poder escutar, você está mais... você está mais polido, você está para escutar. Está relaxado. Para mim, melhor tremendo. Você está relaxado. Isso. De repente, saciou o corpo, sabe? O corpo estava com ansiedade, ele precisa. Então, você dá para ele, dá comida e dá bebida para o corpo. Então, você amolece. E uma coisa que você falou sobre o excesso, que eu acho que o excesso ele é sempre ruim. Não é ruim só na bebida. Não, A verdade é que o cara é workaholic, só trabalha. É ruim. Sim. O cara só trabalha 24 horas para esquece a família, esquece o mundo, só trabalha. É ruim. Sim. O cara só entrega para academia, fica academia 24 horas por dia. Ruim. Sim. O corpo também ele não aguenta, não é feito para isso. Não é para ficar 24 horas de serviço. Não é. Quer dizer, todo o excesso, não importa nem se a coisa é boa, ela é ruim. Sim. O excesso é ruim. Então, acho, assim, é só para dar esse parênteses de que tudo bem utilizado é bom, tudo mal utilizado é ruim. Sim, é ruim, Então, quer dizer, lógico, a bebida está aí presente tanto na história da Torá e você vai continuar presente. É bom, a gente vai falando sobre isso. Exato. Veja, o vinho em particular que a gente está falando, quer dizer, que é a bebida, considerada a bebida que a gente consagra as coisas, todas vários dos preceitos a gente consagra com vinho. Seja um pacto, Brit Milá, que a criança ela faz aos 8 dias, circuncisão, você faz a benção no vinho. Quando você casa, casamento é consagrado com vinho. Sexta-feira é consagrado com vinho. Sábado de manhã, consagrado com vinho. Na saída do sábado, nós consagramos com vinho. Quer dizer, o vinho ele é muito presente dentro do judaísmo. E tem um porquê que a gente já vai chegar lá. O vinho, antigamente, na época do Talmud, era extremamente forte. Muito forte. O grau alcoólico. O grau alcoólico era muito, muito forte. Tanto, é importante saber disso. Tanto é que na lei, se você for pegar o Código de Leis, consta que um sacerdote, correndo, no teu caso, um sacerdote que ele bebeu Revi'it, que é 86 ml, ele não pode abençoar o povo. Não. Era forte mesmo. Porque era bem forte. Porque isso tira a concentração, ele não vai estar apto para poder pensar naquilo que ele está falando, etc. Então, assim que é. E é curioso, só para poder dizer isso, você vai falar, olha que incrível, agora eu já entendi por quê. Você pega, por exemplo, um dia que é muito comemorado, que é muito alegre, como o dia de Simchat Torah, que é o último dia da festa de Sukkot, que a gente se alegra com a Torá, que a gente termina a Torá e reinicia a leitura da nossa Sagrada Torá, então é um dia de festa chamado Simchat Torah. Neste dia, a gente faz a bênção dos sacerdotes de manhã, e não na parte de manhã, na primeira oração de Shacharit, e não na oração de Musaf, porque você vai beber. Depois do Shacharit você faz o Kiddush, então você não vai fazer o Kiddush. Olha só que curioso. Dias convencional, por exemplo, muitos ritos, tem ritos, por exemplo, o Sefaradim, eles fazem a bênção do sacerdote todos os dias de manhã, certo? À tarde, não. Quando que a gente faz a bênção dos sacerdotes à tarde, em dia de jejum? Você não bebeu, porque acredita-se que no almoço você iria beber,
E se você bebe, você não pode fazer a bênção dos sacerdotes. Então, por isso que a gente, mesmo os Ashkenazim, só lê aquele trecho Baruchenu Babracham Meshulesh de manhã, à tarde não. Quando é dia de jejum, a gente lê à tarde. Por quê? Você não bebeu. Então, é curioso como a bebida, ela tá ligada. E por um lado, tem esse lado que a bebida alcoólica, ela revela o interior. É um lado um pouquinho mais profundo que a gente vai entrar. O Talmud diz que a pessoa ela é conhecida através de 3 maneiras: ou no bolso, ou na ira, ou no copo. Em hebraico combina essa expressão riba, bekossô, bequissô, becasso. Então, bekossô é no copo. Quando a pessoa bebe, ela revela quem ela fala certas coisas que estavam ocultas. Destrava a língua. Da onde vem isso? Por um lado, ou trava demais. Se ele bebeu demais, ele não consegue falar. Verdade. Mas, na verdade, o porquê? Da onde vem isso? Então, uma coisa curiosa é assim. Nossos sábios dizem, Nichnas yayin, quando entra vinho, yatzah sod, sai o segredo. Entra o vinho, sai o segredo. O valor numérico da palavra vinho é 70. O valor numérico da palavra segredo, sod em hebraico, é 70 também. Quando entra vinho, sai o segredo. Agora, se você espreme a uva, você não tem vinho, você tem suco de uva. Exato. O vinho, ele está oculto dentro da uva. Você precisa espremer, você precisa deixar, aquilo precisa fermentar, precisa condensar. A verdade é que os vinhos, existem vinhos de Shabat, que a gente fazia na escola, inclusive, que vira vinho só pressionando a uva e tá largando ela lá, ela vira vinho. Quer dizer, não tem o processo, não é um processo, ou provavelmente os processos melhores são mais induzidos, deve ter mais coisas que fazem, sei lá, X. Teor alcoólico. Exato, X qualquer coisa, mas a verdade é que na escola a gente só pisava na uva lá, largava nas garrafas e elas viravam vinho, virava vinho mesmo. É porque o teor alcoólico, ele precisa do processo de fermentação. Sim, mas eu quero dizer, o segredo está somente na uva. Então. Não precisa de mais nada. Tá bom, se quer incrementar, beleza. Se tá na uva, tá. Você vai lá, só pisa ela e deixa, ele vira vinho. Na parte mais profunda, a gente diz que o vinho está ligado com a parte da cabala. A água é a Torá simples, a lei que é simples, clara e objetiva. E o vinho que está oculto é o lado esotérico, que é o lado oculto. Então, quando a gente fala vinho, na mística, a gente entende que refere-se a algo que está oculto, algo que você precisou trabalhar para poder tirar o melhor do vinho. Entendeu? Essa é a ideia do que está por trás da bebida. Então, a bebida ela tem essa característica de te deixar feliz, de te deixar alegre. É lei. Isso é lei. Que a gente tem que se alegrar nas festas bebendo vinho. Então, isso é lei. Quer dizer, não pensam que não só que não é proibido da pessoa ela beber, não é obrigatório. É até obrigatório da pessoa ela beber. Por exemplo, no dia das festas, em Rola Moed, nos dias entre os dias festivos, a pessoa tem que consumir 86 ml. A lei diz para ela consumir vinho para se alegrar, tipo, para relaxar, alegrar, que traz uma certa pra curtir alegria, para curtir. Tá curioso. Veja, de novo, a pessoa ela não aguenta, tudo bem. Isso é outra coisa. Ninguém vai obrigar a pessoa que ela não, entendeu? Ela pode tomar suco de uva, ela pode fazer mal, não aguenta. Sim, mas que é lei, é lei. Quer dizer, é importante tirar esse tabu, falar, não, beber é pecado. Não, beber não é pecado. O excesso que leva ao pecado. Porque quando você bebe, você vai deixar de rezar, você não vai fazer várias coisas, aí é complicado, entendeu? É que eu vou fazer até uma coisa forte, porque também diz a religião judaica, uma pessoa, um ser humano não veio ao mundo para fazer, rezar e estudar a Torá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai para o cara viver só a alma. Não. Ele tem que viver o corpo. Sim. Então, quer dizer, nem rezar demais, estudar demais, só se dedicar eternamente, tudo espiritual também está errado. Então, quer dizer, os excessos são ruins, ponto final. Até para você estudar a Torá. Não pode, você tem que... Tudo o balanceamento é sempre o caminho. O Shabat, por exemplo, o dia do sábado, é chamado nas escrituras de prazer. E prazer a gente sabe que vem através da comida boa, de uma bebida boa. Então,
no sábado, por exemplo, você vai tomar algo a mais, um pouco a mais, isso não faz parte do prazer do Shabat. Então isso não é uma coisa proibida, entendeu? Agora, o lance é que a gente tem que usar isso como um meio, ele nunca foi propósito. Isso que é muito importante a gente saber. Quer dizer, é completamente abominável, vamos dizer assim, de acordo com a lei judaica, da gente dizer, vamos sair para beber. Não existe sair para beber, não existe sair para tomar. A gente vai sair para poder trocar ideia, vamos trocar conhecimento, etc. E vamos beber para estimular? Vamos. Então, ele, na verdade, é um meio para o objetivo, mas nunca foi o objetivo. Sim. Não pode ser o objetivo, Sim. porque não tem esse propósito. O propósito é o quê? É a festa se alegrar. E o vinho te ajuda a alegrar? Ótimo. Então, mas o propósito é a festa. Interessante. A mesma coisa a gente vai beber, você está num Fabrenha, tá bom? Está numa reunião racílica, está todo mundo assim, juntos. A pessoa ela quer falar. Muito bem, às vezes ela é travada, é uma pessoa humilde, uma pessoa que ela não vai conseguir falar. Se ela vai beber, ela vai conseguir se abrir. Então, é óbvio que o principal assunto é que vai desembucha. Tá bom, então eu vou fazer um lechaim, porque assim eu vou ficar mais tranquilo para poder falar e provavelmente se você está lá e você está pensando em outras coisas, se você faz um lechaim, você vai estar mais apto para escutar. Esse é o propósito. Quer dizer, o propósito não é a bebida simplesmente é um meio para o propósito. Eu acho o perigo está aí, né? O perigo é que, como a gente estava falando, qualquer vício é ruim, seja o vício da bebida, do trabalho, seja lá qual você vai ter, qualquer vício é ruim, e todo prazer pode gerar vício. A gente não vê gente obesa porque o vício da comida pode matar uma pessoa, o vício do cigarro pode matar uma pessoa, o vício assim vai por diante. Então, quer dizer, o vício é o perigo do ser humano, que não está só na bebida, está em todo lugar, mas se a gente for ver, até agora, me está vindo isso na cabeça agora, que o vício ele tem um pouco a ver com prazeres, né? Excesso de tentar ter prazer. Sim. Você quer o dinheiro, então você trabalha tanto por trabalho que você vira o dinheiro, você quer saber dinheiro, trabalho, porque dá prazer. Sim. Você come, porque dá prazer. Você bebe, porque dá prazer. Você estuda, porque dá o prazer espiritual. Se o cara tem essa vertente, ele se entrega ali, se joga ali. Então, quer dizer, eu acho que, olha, eu nunca tinha pensado nisso, que o vício, na verdade, estou trazendo isso agora, pode dizer que tinha falado grande besteira, mas eu acho que o vício, a maioria dos vícios, pelo menos o que eu estou enxergando aqui nessa nossa conversa, vem do prazer. Claro. Então, quer dizer, a entrega da bebida para o prazer acaba também gerando consequências que, para quem não consegue se controlar, e acaba trazendo em cima do vício. E o Talmud afirma isso de uma maneira muito clara. Você beber, por exemplo, beber com um gentil ou beber com uma outra pessoa, leva à intimidade. Sim. Te amo. Então, existe um perigo muito grande, entendeu? Quando você está saindo. Então, você não sai com alguém, vamos sair para poder beber, porque você realmente pode se soltar demais. Você vai soltar, exatamente, pode se soltar demais e é um perigo muitas vezes. Então, tem que saber. Então, a lei proíbe realmente de você simplesmente sair para beber com outra, quando não tem... Porque você acaba se abrindo. Por exemplo, vou sair para tua casa para poder beber, você pode se envolver com aquela pessoa. Você pode se envolver com aquela família, etc. Então, a lei proíbe. Isso está no Código de Leis. Engraçado, você vai no Código de Leis, não beba com fulano ou fulana. Por quê? Porque você vai levar intimidade. Você vai levar uma intimidade e depois você fiz besteira. Por quê? Porque o excesso do álcool te levou a isso. Então, a lei já prevê que pode acontecer besteira, então a lei chega e fala, não faça isso, não saia, não beba. E faz todo sentido. Fala, você gosta de vinho? Eu também. Então vamos sair para beber? Bom, é um passo para uma intimidade. Então a lei já sabe disso, quer dizer, está no Código de Leis, essas coisas, no Código de Leis judaico. É curioso quando a gente pega essa visão, né? Não, eu acho interessante essa regra em cima de um prazer que pode te levar num caminho ruim. Então ela admite. Eu acho que assim, o que é bonito é que a Torá está admitindo que pode gerar problemas. Quer dizer, não vão ser bobo. É prazer, toma, é abertura, é festa, é isso aqui. Leva. Mas se liga porque, cara, não é para qualquer hora, não é para qualquer lugar, não é de qualquer jeito, não é em qualquer volume, não é em qualquer... Então, aliás, isso eu acho que eu sempre falo, né, aqui, que a Torá é o manual do mundo. E isso quer dizer o manual do mundo. Quer dizer, use, mas
deixa eu te explicar quando não. Isso. Não aqui, não ali, não Isso. desse jeito, não desse jeito. Isso é o manual. E o manual do mundo é isso. O cara fala, cara, pode, mas também não pode. Então, a linguagem do Maimônides, quando permite, por exemplo, festa, bebida, festa, legal, porque você vai se alegrar. Traz alegria? Traz alegria. Mas Maimônides diz, se colocavam guardas para ver para a pessoa não exceder durante as festas. Assim ele fala, pessoas que guardas, assim dizendo, quer dizer, guardas, quer dizer, pessoas que, sabe, fiscais, que ficam ali, calma, não precisa, tomate. A esposa chama esse fiscal? Às vezes é muito radical. É mãe, esposa? Como chama esse fiscal? Eu conheço alguns, eu conheço sindicatos desses. Mas é curioso a linguagem do Maimônides. O que quer dizer? Ele quis dizer o seguinte, pode beber, mas não é sede. Mas olha uma coisa que você falou, eu fiz essa brincadeira agora da esposa e da mãe, que até é verdade, uma brincadeira que é verdade, mas um pouco dentro do que você falou, que o prazer delas não vem nisso. Então, tipo, ela sabe falar para. Sim. Porque para ela não tem prazer naquilo. Então ela fala, dá para parar? Porque, tipo, não tá, já tá passando do que eu deveria. Interessante, não é? Esse é o lugar. Para a mulher é a joia, para a criança é a bala, para o homem é a comida e a bebida e tal. Sim. Cara, olha que interessante, porque realmente a mulher tem essa versão desse vício que você vai entrar. Do mesmo jeito que o homem também vai falar pra mulher, pra que tanta joia, pra que tanta roupa? Já comprou roupa. Aliás, eu vi no Instagram uma ótima, cara. O cara chovendo assim, a mulher, a minha mulher falou pra ele se arrumar, a gente ia na casa do meu amigo. Ela falou que ela não tem roupa, aí ele vira pro armário, assim, pelo amor de Deus. Ela não é possível, ela não acha uma roupa, aquilo na roupa. Cada um tem seu prazer. Na verdade, então é interessante trazer, porque tipo, o que eu gosto quando a gente faz essas nossas conversas é que vão aparecendo umas pinceladas de coisa muito interessantes. Você trouxe esse prazer da mulher que não está na bebida e na comida, e aí você entende do outro lado também por que ela fala para. Isso. Que tipo, tá bom o seu prazer, mas chega, tá bom, já deu. Né? Já deu. E olha, um dado curioso também sobre isso, já que a gente está falando, explorando o tema esse, né? O tema é o Lechaim, é bebida alcoólica. Está escrito o seguinte, eu não sei se muitos costumam, quando a gente faz, por exemplo, a bênção do vinho, muitos têm esse costume de, ao recitar a consagração da entrada da sexta-feira com o Kiddush, quando se fala Savri Maraná, você está pedindo licença para todo mundo, muitas pessoas falam Lechaim, né? O que quer dizer Lechaim? Lechaim, a tradução de Lechaim é para a vida. O que você pensa? Que o cara vai beber, ele vai engasgar, vai morrer? Por que você está falando para a vida? Então, olha só que curioso. O Talmud conta que na época que existia a pena de morte, uma pessoa ela ia ser executada por uma das 4 mortes que o Sanédrio, na época, que era a Suprema Corte, que tinha no templo sagrado, quando a pessoa ela era condenada à morte, no momento existia a pena de morte lá naquela época. Antes de ser executado, está escrito que davam para ela uma bebida alcoólica para a pessoa beber. O quê? Antes de morrer? Antes de morrer, porque é para amenizar a dor dele. Ele vai ser aplicado agora a pena de morte. Uma delas é jogada do 2º andar e apedrejada. Então, se jogava, antes davam para ele uma bebida forte. Quer dizer que a bebida forte, o vinho que davam para ele, ou a bebida forte que davam para ele, era para a morte. Então, quando você vai agora para beber vinho, ou beber, mas para a vida, Lechaim, para a vida. Esta é a razão. Esta é a razão do porquê que se diz Lechaim. Porque bebida nem sempre é para a vida. A Benudani também é cultura. Não, isso é interessantíssimo. Muito. Eu não sei se as pessoas sabem. Não, muito pouca gente sabe. Garanto para você que muita gente sabe. Porque ao executar uma pessoa se dá uma bebida alcoólica e a bebida era para a morte. Então agora eu vou pegar o vinho, você vai beber vinho? Lechaim. Já aprendi 2, tá? O espirro, que você fala para a vida, porque exatamente para a saúde, que tem a saúde, o cara morria no espirro. E agora o vinho, cara, você fala Lechaim, quando o cara, na verdade, tomar para morrer. Você fala Lechaim, quer dizer, você deseja, agora você vai beber, beba para a saúde, beba para a vida, beba, não aquela bebida que davam pro condenado à morte, que davam para poder amenizar a dor. Quer dizer, então, a gente fala Lechaim. Não, eu acho que aqui tem uma 2.0, mas me veio, que quando você toma, poderia ser uma simbologia de que, então você fala Lechaim. Isso. Entendeu? Tipo, não é só isso. Quer dizer,
Que esse não seja para isso. Isso. Que esse não seja. Essa é a ideia. Você vai, nossa, eu tô pegando um copo de vinho. Opa, vinho? Que esse não seja para Lechai, isso. lechai, pra vida. Esse vinho não é lamavet, não é pra morte. Mas posso falar, não é só agora pensando em Lechaim, a gente fala para tudo. A gente fala no programa exatamente por causa disso. Sim. As bebidas alcoólicas, a gente fala Lechaim o tempo inteiro. Sim, a gente E fala agora lechai. tá meio explicado um pouco porquê. E eu vou lhe explicar mais com uma historinha bonita, que eu acho que essa é uma história, uma das histórias que eu gosto. Esse tema, aliás, me chama. É um tema que eu gosto de falar. Conta a história. Que certa vez, dois alunos do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov, falamos bastante dele, fundador do Hassidismo, Sim. que nasceu em 1698, né? O Baal Shem Tov faleceu em Da era comum, 1698 da era comum. Nasceu, aí faleceu em 1760. Então, o Baal Shem Tov, ele, a linha hassídica, a gente vê que os Hassidim, de uma maneira geral, que são os discípulos do Baal Shem Tov, têm um costume muito de brindar, de fazer Lechaim. Não é uma coisa convencional em outras linhas, mas no meio hassídico é muito comum dos encontros de brindar, e a gente está explicando o porquê. Já vimos algumas razões. E certa vez, uma pessoa viu dois discípulos do Baal Shem Tov, obviamente, com uma garrafa de vodka na frente, e ele falou, pô, será possível que vocês não são capazes de se encontrar sem bebida alcoólica? Precisa ter bebida alcoólica? Aí um respondeu e falou para aquela pessoa, falou assim, deixa eu lhe falar uma coisa. O nosso santo mestre Baal Shem Tov nos ensina que quando dois judeus estão sentados um com o outro e eles brindam e desejam vida um para o outro, já é razão suficiente para Deus apagar todos os pecados dele. Amém. Amém, Rabino Dani. Aí ele falou, mas da onde ele tirou isso? Então ele falou o seguinte, que está escrito na Bíblia, que quando o povo de Israel pecou, um pecado gravíssimo, bezerro de ouro, está escrito que Moisés foi pedir o perdão para o povo judeu. Deus ficou muito irritado, falou que não ia mais acompanhar o povo judeu no deserto. Assim Deus havia prometido, e Moisés conseguiu revogar toda essa situação crítica que o povo havia comentado. Diz para nós a Bíblia, Vayomer Hashem, e disse Deus, Salachti kidvarecha. A gente fala isso em Yom Kippur. 3 vezes na oração antes de começar, depois do Kol Nidrei, a gente fala essa frase 3 vezes, bem forte com a comunidade. E quer dizer, e disse Deus, eu perdoei conforme suas palavras. Moisés, Deus falou para Moisés, Vayomer Hashem, Salachti kidvarecha. E disse Deus, eu perdoei conforme o seu pedido, conforme a sua palavra. Disse o Baal Shem Tov que as iniciais da palavra Vayomer, Salachti, Kidvarecha, as iniciais da copo. Quando um está com um copo, um na frente do outro, fazendo Lechai, as iniciais do versículo Vayomer Hashem, Salachti, Kidvarecha. Aí a pessoa sabia estudar. Você falou 4 palavras, só tem 3 letras. E o Hashem não colocou Vayomer, Salachti, Kidvarecha, da palavra coisa, as iniciais da palavra copo em hebraico. Mas e o nome de Deus, Vayomer Hashem? Então ele falou, isso que o Baal Shem Tov falou. O nome de Deus nos nossos livros impressos são escritos com 2 letras Yud. Quando você tem 2 letras Yud juntas, isso refere-se ao nome de Deus. Ele falou, 2 letras Yud significa 2 Yid, 2 judeus. 2 Yud, Yud é a palavra Yid. E 2 judeus juntos, quando estão com copo, Deus perdoa os pecados. Daqui a gente vê o poder, na verdade, de um Lechaim, quando você deseja para uma pessoa vida, etc. Sabe, Curioso, né? Tinha uma história na minha vida, me marcou demais, mas demais mesmo. Eu tinha um amigo, era jovem ainda, um pouco menos que agora. E aí eu fui na casa desse meu amigo, ele me convidou, porque ia ter um jantar da família dele, a gente foi lá. E aí tinha o avô dele o avô dele era vivo, e ele estava lá, e tinha um amigo do avô, que tinha vindo não sei de onde, e que ele ia jantar junto. Por isso que tinha o motivo do jantar, era ser chegada desse homem. E eles, na verdade, eles eram sobreviventes do campo de concentração. E eles lutaram a guerra. Eles lutaram a guerra e eram de campo de concentração, os dois. Eles fizeram tudo que se podia e não podia. E eles sobreviveram. Só que o avô do meu amigo tomou um tiro, ficou surdo de um ouvido por causa desse tiro. E os dois eram amigos dessa época. E aí,
eles estavam sentados, dois senhores, bem senhores já na época. E aí eles colocaram uma bebida, que esse quer beber, esse quer beber, então botaram uma bebida para ele e botaram uma bebida para o outro. E aí o jantar começou, né, tudo, jantar, sei lá, salada, as coisas, entradas, blá, blá, e eles estão lá com sei lá o que era, vamos falar que o uísque deles lá. Tem todos os goles, todos, e não foram poucos, quer dizer, não é que ele bebeu, você não bebe aqui, ó, o cara vai tomando, golinho, Sim. cada golinho desses dois senhores, lechaim, Certo. tomava um golinho, aí comia, né, daqui a pouquinho, lechaim. Eu fiquei tão emocionado, porque para a vida deles, Sim. com o recall deles para trás, não é você ter vivido aqui, cama, comida, roupa lavada. Imagina toda a história desse homem com esse outro homem, com tudo que eles carregam da bagagem deles, e esse lechaim deles. Esse lechaim deles cara, era para mim, me marcou tão forte que eu tô te contando essa história hoje, sei lá, 30 anos depois. Cara, realmente foi uma cena que me marcou demais. 2 litros com o copo. Interessante. Então, por isso que, cara, me veio a história. E tem, quem gosta de numerologia um pouquinho, já que a gente estava entrando em todas essas... A palavra lechaim em hebraico, quando você fala para vida, né? Você fala para vida. A gente já explicou no primeiro episódio sobre vida. Isso não é essa pegada que eu estou falando. A palavra lechaim em hebraico dá valor numérico de 98. Quando você deseja a vida, tem uma porção. A porção Kitavô, tem uma porção na Torá, no 5º livro da Torá, onde lá tem maldições. Tem 98 maldições. Quando você faz lechaim, você está desejando para o cara se livra das 98 maldições. Essa é uma das explicações do porquê a palavra lechaim dá valor numérico de 98. Outra coisa, lechaim, se você for escrever, ele se escreve com a letra Lamed, que é o L, a letra Het, 2 Yud e um Men. Esse 2 Yud, dizem nossos sábios que quando 2 Yud, 2 judeus se encontram, eles precisam ver o ganha-pão de um terceiro. Lechem, sobra a palavra lechem. Você tira a palavra, os 2 Yud, da palavra lechem, que é o pão. Quando a gente se encontra, a gente está vendo qual o benefício para um outro, é a ideia do lechaim. Em particular, eu queria já aproveitar falando sobre isso, tem um conceito, por que realmente vários grupos racílicos dão preferência, por exemplo, quando se encontram para beber, além do vinho da festa em Purim, das datas para serem consagradas, tomam bastante a famosa vodka. Vodka! Primeiro é Rússia e Ucrânia, ali surgiu o movimento, sendo que a bebida local, a bebida alcoólica é o tal da vodka, mas tem algo a mais nisso. Os racílicos, eles bebem vodka porque, eu não sei se você sabe, eu aprendi com o Tzadik de Leningrad. Tem um rabino chamado Rebbe Yitzhak Tzadik do Beit Chabad. Sabe esse? A gente faz um papo caché toda semana. Esse eu conheço. Esse Tzadik de Leningrad se chama Rebbe Yitzhak Kogan, esse homem. E eu, uma vez, nossa, que história bonita essa também. Uma vez ele veio, ele estava em Israel, já tinha saído da Rússia, ele mora em Israel. Hoje ele já está na Rússia de volta, naquela época a Rússia era fechada, ele teve que sair. E ele veio num domingo, e o Rebbe falou para ele, você não vai embora para o aeroporto sem antes fazer um farbrengen, sem antes fazer uma reunião católica. Ele entrou, era domingo à noite, era 10h30, já era horário de expediente acabado, e eu estava lá na sinagoga estudando ainda, tinha 5 pessoas, ele entrou, ele já entrou com dois alunos dele. Ele falou, vocês se incomodam de fazer um farbrengen comigo? O Rebbe me mandou fazer antes de eu ir para o aeroporto, eu estou indo para o aeroporto, eu tenho 1 hora, vocês se incomodam de eu fazer o farbrengen? O Rebbe mandou ele fazer o farbrengen, sabe, de Leningrad. Eu falei, uau, de onde esse cara veio? Ele tirou fotos e mostrou fotos de pessoas, ele falou, essas pessoas, esse cara, infelizmente, a KGB pegou, ele está lá em serviços forçados, ele abatia animais, ele perdeu a sensibilidade da mão porque eles fizeram ele trabalhar na neve, etc. Então ele falou o seguinte, a cidade onde ele está, que cidade vocês conhecem que é gelado? A gente falou Sibéria, né? Ele falou, Sibéria é fresco, onde ele foi mandado. Aí ele falou, o que importa para nós na história é o seguinte, ele falou, nunca vou esquecer, ele falou, você sabe a quantos graus a vodka chega a congelar? A vodka original, menos 40. Um lugar onde ele está é mais frio, etc.
Mas uma das razões do porquê Hassidim tomam vodka é o seguinte: a vodka ela gela, ela não congela. Então, o judaísmo, às vezes, você pode estar frio no judaísmo, mas você ainda mantém, você mantém ainda, você não congela, a ideia de você estar é curioso isso, né? Quer dizer, e a vodka aquece, né? Você toma um shot de vodka, ela aquece. Então, ela aquece, ela não deixa congelar. Para congelar é complicado. Se congela, então, ela pode esfriar, mas ela não congela. Qualquer outro líquido, a Coca-Cola vai congelar, qualquer outra coisa que você vai colocar, vai congelar. Gelo não. A vodka não. Então, ele falou o seguinte, a diferença que tem entre o gelo, é o seguinte, o gelo tinha uma propaganda antiga da Coca-Cola, eu acho que era, que os gelos brigam para qual gelo vai entrar no copo. Porque no copo, quanto gelo você consegue colocar? Se são gelos grandes, 3, 4 não entra mais. Porque eles ocupam espaço. Tá certo? Porque eles ocupam espaço, porque ele está gelado, ele está congelado, ele não mexe comigo, eu tenho meu, você aqui, eu ali, etc. Agora, quando você esquenta o gelo, ele vira uma poça de água, uma poça, estão todos unidos. Então a vodka tem esse conceito. Fora que também, uma vez eu escutei uma coisa bonita, eles falam por que eles tomam o conceito da vodka, porque eles tomam vodka. Hassidim, de uma maneira geral, esses alunos do Baal Shem Tov, abominavam o orgulho. Abominável. O orgulho é uma coisa abominável. Literalmente abominável. Falando isso. É abominável. Então eu escutei uma vez um cara falar, eu achei brincadeira, mas achei muito bacana. Ele falou assim, em outras palavras, humildade sim, mas orgulho jamais não. O orgulho é a pessoa que ela busca kavod. Kavod, eu tenho kavod. Então o Hassidim tomou vodka, ao contrário, não é kavod, vodka. Não, kavod, vodka, ao contrário. Não, kavod não, vodka. Desculpa. Vodka. Kavod não, ao contrário, vodka. Gente, kavod de jeito nenhum. Vodka. Ontem a gente estava falando um pouco disso, né? Que semana passada foi Pesach Sheni, né? E a gente come lá nesse nosso segunda Páscoa, que é a chance de, se a gente tem ou não uma segunda chance. Aliás, eu não sei se a gente fez um papo com a Chat sobre isso, mas seria bem legal, se existe uma segunda chance. Acho que a gente fez até. Mas enfim, essa questão da segunda chance, e a gente estava lá no Farbrengen até que teve semana passada, e tinha um cara do meu lado que nunca foi no Farbrengen. Nunca foi. E teve o aniversário de um menino, e esse menino começou a fazer o que a gente chama de mamar, que é fazer um discurso, falar sobre palavras e tal. E ele falou sobre a matzah, e matzah, na verdade, tem tudo a ver com orgulho. Humildade e orgulho. Sim. Então, ele contou lá, e ele falou que a matzah, na Torá, primeiro não tinha o vav, depois tinha o vav, então aqui quando não tem o vav, e o menino está aqui do meu lado só ouvindo. Para quem não está acostumado a fazer os links das coisas, parece uma historinha, essa historinha que não tem vav, tem que desce Deus, sobe Deus, tá bom, ok. Aí quando acabou, aí eu falei para ele, você entendeu essa conversa que teve aqui agora? Ele falou, ele vai entender, tá bom. E ó, eu não entendo, tá, beleza. Falei, então eu vou falar para você uma coisa, que aqui eu vou só para trazer esse negócio do orgulho, porque como teve essa passagem, eu achei muito interessante o que aconteceu ali com ele. O menino estava falando que a matzah, antes de a gente ter a Torá, que a gente saiu, botou na cabeça e saiu cozinhando pão, e esse pão era o que tinha, quando ele está escrito na Torá, ele não tem o vav. E quando depois que a gente recebe a Torá, sempre aparece com o vav. Aí eu falei para ele, olha, eu vou dar a minha explicação, porque é o que eu entendo disso aqui que a gente está ouvindo. Eu falei, quando você acredita que você é o centro do universo, o pão não tem humildade. Você não tem humildade. A humildade não existe. Esse pão é um pão que ele é fermentado, ele é um pão que cresceu. Ele cresce. Inflado. Quando você vê que existe uma força maior, que eu particularmente chamo de Deus, você chama do que você quiser, mas quando tem uma força maior, e você entende que você é só um grão no universo, que você não é nada de... Não adianta você estufar o peito que você não é ninguém, aí quando você deixa isso entrar, agora aquele pão é humilde. Agora você tem uma chance de humildade naquela situação. Porque se você achar que você é o centro do universo, não esquece. Não tem como você achar humildade, não tem como você não inflar. Então, desculpa trazer isso, que não tem nada a ver com a nossa voz, nada a ver com a gente está falando aqui hoje, mas tem a ver, que não tem a ver e tem a ver, eu acho, falar a verdade. Porque quando a gente relaxa, quando a gente traz esse lugar que você vai dar, tá bom, agora eu vou estar aberto,
é porque você também, do outro lado, tira um pouco do teu orgulho. Sim. Seu orgulho vai dar aquela caída, vai dar uma... E você vai ser mais sincero, e você Sim. vai ser mais aberto, você Sim. vai mais entregue. Sim. Então, assim, quando você, e talvez por isso também, eu vou fazer aqui um 2.0, depois se fosse 4.0, talvez por isso que tá natural. Porque ele te dá essa chance de você perder aquele orgulho besta e se colocar num lugar onde você é igual. Onde Sim. você fala pro cara que tá lá, eu te amo, você sabe quem é o cara. Então, assim, por que você chega nesse nível? Porque você tirou o seu orgulho. Seu orgulho saiu. Sim. Não é só o relaxado do corpo, é o relaxado desse... O espaço. Exato, exato. Falei muita besteira? Não. Tô bem? Fui bem no 2.1 agora? Então vai, fala. Não, isso está escrito realmente, falar o seguinte, a ideia da gente fazer um lechaim quando a gente está nesses ambientes, etc. O Rebbe anterior ele usou a expressão abissa lechaim, fazer um pouco de lechaim, era a ideia de amolecer a carne. Está escrito que antes do abate do animal, se dá para o animal beber. É mesmo? Água, não beber. Quer dizer, o animal quando ele bebe, então o esôfago e a traqueia, porque às vezes ele está parado, ou pode ser que está... Então quando ele bebe, ele exercita e aquilo amolece o local onde vai bater, umedece. Então, assim está escrito que dá para beber. Então, ele traz o seguinte, qual que é a ideia, espiritualmente falando? Nós estamos aqui reunidos. Eu estou com você, eu gosto de você, você gosta de mim, e a gente espera ser sincero um com o outro. Às vezes dói. Quando a gente é sincero, às vezes machuca, às vezes dói. As pessoas não estão acostumadas a escutar verdades. E se eu gosto de você, eu não estou te falando com raiva de você. E para poder ter certeza que eu não estou falando com raiva de você, e para poder falar com carinho, e você escutar de uma maneira agradável, o lechaim ajuda muito. Porque eu vou conseguir ser sincero com você. E você, quando você vai beber, você vai Tô mais aberto para receber. Você vai receber de uma maneira muito mais tranquila. Porque a gente acabou de se desprender, deixamos o corpo lá feliz, etc. Agora a gente já pode falar coisa mais séria. Que se você vem da maneira que você pegou o teu trampo do dia a dia, e eu venho no meu trampo do dia a dia, eu estou carregado e você está carregado. Sim. Às vezes uma palavra minha, naquele momento, vai ser péssima. E a gente sabe que isso acontece em relacionamento muito. Às vezes você chega do trabalho, você está nervoso, ou ela chega do trabalho, enfim, whatever, porque não teve aquele relaxamento. Agora, se a gente está fazendo, ok, vamos lá, corpo lindo, bonito, comeu, bebeu, cara, vamos falar, vamos poder se abrir, entendeu? Vamos poder, sabe, é importante essa, ele diz assim, o Rebbe entendeu uma vez usou essa expressão, antes de você aplicar uma injeção, você faz carinho, você limpa a área que está lá. Para depois você entrar com uma coisa, você tem que... E Hassidim usa essa expressão. Quando a gente começou, quando hoje a gente falou lá, vamos fazer nosso tema, tá? Vamos fazer cerveja, vamos fazer vinho, porque acho que de verdade tem a ver, a gente tem que falar de todos os temas aqui. Mas me veio na cabeça assim, tipo, será que as pessoas vão achar, quando a gente fala de bebida, que a gente está incentivando o beber, a gente está... Não, eu acho exatamente o oposto. Acho que agora, ainda mais fazer, por isso que na hora eu já achei, mas agora eu já até que é o oposto, Sim. é mostrar que tudo bem feito pode. Isso. Não é pecado. Faz direitinho, faz no tamanho certo. Tem o seu benefício. Usa para remédio demais mata. Então, quer dizer, não é para você usar demais. Porque tudo demais é ruim, a gente já vem falando no programa agora bastante. Mas assim, usando o remédio da maneira correta, ele é benefício. Sim. Ele é benefício. Saiba usar. Usa direitinho que ele é benefício. Sim. Só não passa do limite. Porque eu fiquei com isso. Fiquei um pouco. Falei, cara, eu lembro, a gente vai falar, pode ser que a gente vai falar e vai ficar a sensação meio mas não é o propósito. Não é o propósito. E agora eu entendo que a gente está falando exatamente o oposto. É você falar para a pessoa, é um remédio. Citado na Torá, que você use esse remédio na hora que você precisa. Na hora de relaxar, na hora que você vai conversar com um amigo, na hora que você vai trocar com uma pessoa, na hora que para você tirar um pouco do seu orgulho, para você diminuir um pouco a ansiedade. Estar mais preparado para falar e para ouvir. Para falar e para ouvir. Então, lindo, quer dizer, é um remédio. Sim. Mas saiba usar. E não se perder, porque, de novo, se eu tomo demasiado, aí você já não vale mais nada. Nem rezar você pode. Então, é nojento. Aí Deus rechaça isso. Deus fala, não. Deus não aceita, é proibido.
Os nossos sábios falam, vai dormir. Acontece, você bebeu demais, não reza agora, vai dormir. A reza não vai ser aceita diante de Deus. Olha que interessante, você falou um negócio agora, fiz um paralelo, nossa, agora acabei o tchulu. Quando você, na Torá está escrito que a reza mais importante do dia do homem é a reza da tarde. Por que a reza da homem e do ser humano? Por que a reza da tarde? Porque é a única reza que você é obrigado a parar tudo. Você tem que parar lá. Para o teu trabalho e falar com Deus. Você nem começou. É. Vai lá, tá tudo. À noite. Você não fez no horário certo, faz antes de dormir, faz no horário... À noite é a noite inteira. À tarde não. À tarde você vai ter que dar um jeito de parar. Deus vai fazer isso para falar com o Criador. Né? Então o que isso quer dizer? Qual é a relação aqui? Que quando você tem uma obrigação de parar, é a hora que é mais importante. Então, você pode... Rezar é importante, mas a hora que você tem que parar para fazer tudo é a hora importante. Então, você pode beber? Pode. Mas a hora de parar é a mais importante. Você tem que saber parar. A parada que é importante. Sim. Porque você perde toda a essência do negócio, da brincadeira, do core da coisa, do espírito da coisa. Isso. O espírito da coisa foi embora. Você jogou fora. Você jogou fora. Isso. A experiência que você ia ter, você estragou ela. Sim. Você estragou ela. Sim. Tem que saber parar. Sim. Tem que saber parar. É uma verdade. Porque senão, de novo, você estraga tudo. Se você que está falando, você estraga. Acabou, você não tem mais como você. Você não tem condições de falar. Isso. Entendeu? E o ouvinte está ouvindo muito menos. Muito menos. Falou, pô, esse cara está ouvindo muito menos. Entendeu? Porque perdeu toda... E olha só, tem outra coisa que tudo vai se linkando aqui. Quando você bebe no limite, que você passa de tudo, o que acontece com você? Você entra em coma alcoólico. Como alcoólico, o que acontece? Você esquece tudo. Você nem vê. Você desligou. Então, quer dizer, o excesso que você toma nessa situação, você chega num ponto que você desliga. Eu vou te falar. Quer coisa maior, explicação maior do que você deveria ter parado antes? Você desliga, você nem lembra mais de nada. Acabou. Aí acabou. Desligou a máquina. Durante 1963, em Parashat Shemini, Tafshin Havgina, 1963, o Rebbe falou uma sikha. O Rebbe estava pronunciando no sábado e ele falou que tem limite para a bebida. Ele falou que não pode tomar mais do que 4 copinhos de Lechai. 4 copinhos de Lechai, onde os 4 não somam mais do que 86 ml, quer dizer, uma quantia. Porque a senhora me disse, principalmente jovens. O Rebbe falou, eu não quero dizer para uma pessoa acima de 40 anos que é uma espia que está dando, etc. Ok, isso é diferente. Mas para os jovens, o Rebbe colocou limite. E o Rebbe falou que pessoas que não seguirem, isso não é meu Hassid, entendeu? Quer dizer, mesmo o Rebbe que a gente está falando, Chabad, tem que saber educar. Então, se é uma pessoa de 40 anos para cima, bino, blá, 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 ok, outra coisa. Mas aluno do Yeshiva, essa, o Rebbe colocou limite. Por quê? Porque houve incidentes. Às vezes acontece que pessoas acabaram bebendo em excesso. O Rebbe falou, o que é isso? Por que vocês estão fazendo um negócio desse? Se meu sogro falou que bebida alcoólica é uma coisa nojenta. No sentido, quando é utilizado desta maneira. Sabe parar. Quando não sabe parar, e você faz besteira, e você não é um exemplo, sabe, as pessoas estão vendo que você nem rezou, você nem fez, porque você não estava em condição daí. Então, qual que é o propósito? Eu, de novo, é um estímulo, tem que saber, que nem você falou, é como se fosse um remédio. Quer dizer, na verdade, ele tem um propósito, o propósito dele é estimular, mas o carro-chefe é a influência, o carro-chefe é a ligação que você vai ter, é a conversa, é o ensino, é a franqueza, né, que você tem. Esse é o propósito disso, a alegria que você vai ter durante a festa. Então, ótimo, ele te estimula. Como o nosso tempo, Rabino Dani, que você sabe tudo, passa muito rápido no Papo Kasher, eu só quero citar que também a cerveja aparece natural algumas vezes nos livros bíblicos, né? Eles aparecem algumas vezes. Sim, tem a palavra shechar, normalmente é trazida como cerveja, isso a gente encontra nos Salmos, tem a palavra shechar. Shechar significa, a gente usa que é um fermento, uma bebida fermentada. E há quem diz que isso está ligado exatamente com a cerveja. A cerveja hoje em dia, a gente chama em hebraico moderno de bira. Bira, mas shechar é utilizado para cerveja, e está escrito no Teilim 69, versículo 13, lá ele fala sobre shotei shechar, aqueles que bebem shechar, que é o fermentado do trigo, né? Que é uma fermentação
do grão, né? Do grão, isso é chamado de shechar. Curioso, falando nisso, todos os alimentos que a gente come, não tem nada a ver, mas é só uma palhinha, já que a gente está falando sobre isso, todos os alimentos que a gente come no dia do Shabat, dá um valor numérico de 7 no final. Isso é uma coisa super curiosa. A gente começou com vinho. O vinho a gente falou que é 70. 7 mais 0, 7. Depois do vinho, você tem a halá. Halá é 8 mais 30 mais 5. Quando é 38 mais 5, 43. 4 mais 3, 7. Todas as comidas. Peixe, daga. 4 mais 3, daga. Daga é 2 letras. Dalet Gimel, 4 e 3, dá 7. Marak é sopa. Lembra? 40, 200, mais, dá 340. 7. Bassar, carne. 2, 300 e 200. 200. Dá 502. 5 mais 2? 7. Shechar. Cerveja. Dá 320. Dá 520. 5 mais 2? Dá 7. Aí o cara falou, pô, não é possível. E vodka? Falou, vodka não dá, mas se você beber mais uma é capaz de dar. Então, muito bom. Amigo Dani, só queria trazer que assim, que a bebida alcoólica existe na Torá e nos livros sagrados mais do que uma vez e de muitas maneiras diferentes. Então, beber não é pecado. O pecado é não saber parar. Se você souber usar o remédio é sempre útil para o que ele é indicado. E se você usar uma indicação de uma maneira correta, tá tudo certo. Use com moderação, com saúde, propaganda, com saúde, para que você use para os meios reais, que é relaxar, se entregar, tirar o orgulho, deixar se animar com o que está acontecendo, consagrar, porque tem essa questão realmente da mudança da uva para a fermentação e o vinho, o segredo ser revelado ali naquela uva que era uma fruta até então. Então, assim, tem muita coisa relacionada e não é pecado. Pecado é não saber parar. Pecado acho que está aí no você passar dos limites todos e aí você usar de uma maneira errada. E tudo que você usa de maneira errada realmente não é bem-vindo para o ser humano. Muito bom. Rabino Dani, assim nós vamos chegando ao final de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Porque aqui o tempo passa realmente muito rápido e é uma delícia para nós fazermos o nosso programa. Queremos acreditar que é uma delícia também para quem está ouvindo o nosso programa. E é para eles que a gente faz o Lechaim, e o Lechaim é para nós, para eles, desejando vida, que esta aqui seja para a vida, amém, nossa, deles, do povo de Israel e de todos os seres humanos da face da terra, amém, que a gente tenha alegria, só coisas boas, e Mashiach chegue, Rabino Dani chega, seja rápido, a gente falou no último programa, vamos, os Hassidim falam que quando o Mashiach chegar, ele não vai ganhar nem uma gota de Lechaim, chegou atrasado. Demorou. Muito bom. Bom, e assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, Rabino Dani, com o tema beber é pecado? Não tá aí já dito que não. Vamos pecar. Não saber parar é pecado. Isso sim que é o pecado. Muito bom. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, aqui no set seus estúdios. Beijo para o meu amigo Ravi. E aqui nós vamos ficando. Sigam-nos no Instagram, Spotify, YouTube. Indiquem, por favor, para os amigos e para os, Carol, inimigos, porque eles precisam de conteúdo de qualidade para voltar a gostar, para vocês voltarem a se gostar. Tem que falar de coisas boas, Rabino Dani. E vão levar com seus inimigos. Quem sabe vocês não vão conseguir aí quebrar essa barreira? Sem dúvida. Rabino Dani, Lechaim. Voltamos na semana que vem, terça-feira, às 8h30, com mais um episódio do Papo Kasher. Lechaim.